Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e seu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente, depois de alguns meses, o meu querido amigo Pedro Angrisani, fisioterapeuta da Move. Obrigada, Pedro, por estar aqui. Obrigado pelo convite. Foi muito gostoso o bate-papo aí da primeira vez sobre lombalgia. Agora sobre um outro tema bem importante aí. Espero poder contribuir mais. Sim, que interessa muita gente, né? Então, Bastante. a gente vai falar hoje sobre osteoartrite, que é mais conhecido popularmente como artrose, e aspectos atuais, aproveitando a expertise do Pedro, que acabou de voltar do Congresso Brasileiro de Dor agora de 2025. Então, a gente vai explorar um pouquinho o conhecimento dele para nos atualizar sobre esse tema. Então, eu queria que você explicasse o que é a osteoartrite, ou que as pessoas conhecem mais popularmente como artrose. Então, aproveitando para falar do Congresso Brasileiro de Dor, eu dei uma aula, né, sobre o que era a parte interdisciplinar da osteoartrite. E a artrose, como o pessoal fala, que tem no joelho, que tem no quadril. A artrose é uma degeneração, né, da cartilagem, normalmente por vias mecânicas, por via de sobrecarga, acontece uma degeneração e tem, e é o que se falou na parte do congresso, outras coisas que acontecem, né? Não só a parte de aspecto mecânico, mas a partir do momento que a cartilagem começa ali a se desfazer, começa a ter um processo metabólico ruim ali e ela começa a se autodegradar. E para isso, para essa defesa, começa a emitir novas inervações no local. Então, muitas vezes, além de uma dor mecânica, atua como uma dor neuropática, com hiperalgesia local. Então, tem toda uma transformação até essa cartilagem ir se desgastando. E quando não tiver mais cartilagem, chega, né, no osso que fica embaixo da cartilagem, que chama osso subcondral. E aí sim que a gente tem uma dor limitante no paciente e o grau de artrose já é limitante em termos de função. E como que se trata a osteoartrite ou artrose atualmente, assim? Como que você pode falar sobre tratamento? Então, tratamento agora, isso se bateu muito no congresso, que é um tipo de dor crônica. Não é à toa que a osteoartrite, que é de cunho reumatológico muitas vezes, da parte do tratamento, o médico reumata é o que mais trata, né, e consegue dar esse substrato, mas também médicos neurologistas, fisiatras começaram a abordar também, e o fisioterapeuta também ajuda. Né? Então, acho que a principal característica da osteoartrose, que é por ela ser multidisciplinar, ela tem essa característica metabólica que eu mencionei, ela tem essa característica de carga e ela é uma dor que ela vem se formando a longo tempo. Então, não deixa de ser uma dor crônica. Por esse motivo, a gente tem que integrar tudo. Então, a nutrição, para cuidar da via metabólica desse paciente, o neurologista, que vai ver a parte da dor neuropática incidente, a qualidade de sono, a parte de via medicamentosa, muitas vezes para conter aquela centralização da dor, porque aquele estímulo doloroso está tanto tempo lá que o paciente está com um primeiro motoneurônio lá mais estimulado, então tem uma representação cerebral muito grande daquela dor, né? E muitas vezes cursa com medo do movimento, o paciente vai já subir uma escada, ele já sente a dor antes de subir a escada, né? Então, essa parte neurológica, o neuro também consegue ajudar. Obviamente, o reumatologista e o fisiatra com algumas intervenções. Então, tem alguns bons indicativos de fazer ondas de choque para melhorar a parte do aspecto de cartilagem. Algumas infiltrações que vão viabilizar que muitas vezes, quando a gente pega o paciente, a cartilagem está tão em mau estado e o paciente está com tanta dor que eu não consigo nem fazer um exercício. Eu não consigo nem guiar o paciente por outras mecânicas ali. E aí precisa de uma infiltração ou de um aspecto analgésico, seja medicamentoso via oral ou infiltração propriamente dito, para viabilizar com que a gente faça algum exercício. Senão o paciente fica, né, naquele trek-trek, que eles falam, toda a parte de Ficar crocante, estalido, né? ficar crocante, né? O paciente tem aflição, às vezes não tem nem dor. Às vezes é só a aflição de estar crocante ali, né? Que está se autodestruindo aquela cartilagem. E o paciente fica com esse medo, né, do exercício. Imagina se ele fica com medo
na fisioterapia, né, que está supervisionado, imagina fora da fisioterapia no dia a dia. Então o paciente começa a ficar sedentário, né? Então se forma um ciclo que, se não for o atendimento feito por diversos profissionais, né, inclusive a parte psicológica, porque o paciente se sente incapaz, e isso deprime muito, às vezes vai sair ali para almoçar com a família, mas não quer nem ir. Porque, puxa, até chegar no carro, descer, às vezes tem ladeira, às vezes tem escada, não vai. Então, a parte psicológica é importante, né? Mas, isso eu falei em congresso, 80% do tempo, né, de tratamento, com quem que o paciente fica? Com a físio. Né? Então, a gente tem o prazer, né, de ver o paciente 2 vezes por semana, às vezes 3. Então, muitas vezes eu puxo a sardinha para a gente e falo que é nossa obrigação, né, muitas vezes, detectar as necessidades do paciente e informar, né? Puxa, ó, tá precisando da Nutri aqui, porque o paciente está com uma alimentação muito ruim, devido a uma depressão, então já chama a psico junto. Então, muitas vezes, a gente serve como informante, né? E a gente está do lado do paciente. Sim, né? vocês são guardiões ali, né? Tão muitas vezes... Muito próximos do paciente durante esse Exato, tratamento. a gente está fazendo o tratamento, mas o paciente começa a abrir a vida, né? As aflições com relação à doença, e às vezes nem é relação à doença, tem aspectos familiares. Então, por a gente ter esse prazer de estar ali no tete a tete com eles, a gente capta muita informação. E esse é uma das coisas também que se falou em congresso e é importante, que é, além da parte de interdisciplinaridade, você tem a parte de individualização do tratamento. Né? Você tem uma das coisas dos tratamentos clássicos, né? Exercícios, o choquinho, o calorzinho, que é clássico da turma fazer e que ajuda, mas não resolve muita coisa. Mas você tem mais coisas que você pode fazer, né? Então, a primeira coisa que o paciente, poxa, ele mora em sobrado, ele tem que subir escada e tem uma osteoartrose de joelho. A primeira coisa que você vai fazer é entrar na logística do paciente. Olha, você tem que colocar assim, quase que toda a sua vida lá no andar de baixo, para você subir para dormir e descer e a sua vida é lá embaixo. Então isso, para diminuir um pouquinho da carga, para a gente viabilizar e tirar esse ciclo vicioso da osteoartrite, é muito importante. Então, e saber da rotina do paciente é muito importante. Saber, inclusive, se ele está em um momento que ele está aberto para fazer exercícios ou ele está tão sensível e tão com medo que é legal ir para a maca, mexer um pouquinho na articulação. Né? Muitas vezes quando a gente mexe, né, por exemplo, numa osteoartrite de joelho, só de tocar no paciente você já dá uma informação e dessensibiliza aquela região. Né? Uma região hipersensível, isso é muito, muito rico, né, para o paciente. Então, para você saber para que lado vai na estratégia de reabilitação, primeira coisa, parece básico, mas tem que olhar para o paciente. Sim. Né? Então, isso é um aspecto muito importante. Né? E, por fim, acho que uma das coisas que viabilizaria com que não tivéssemos tanto esse problema de osteoartrose é a parte preventiva. Né? Que muitas vezes é isso. Você tem, né, o paciente já com osteoartrose, orienta, né, e faz toda a conduta e fala, puta, lá atrás, se eu tivesse sabendo de tudo isso daqui, eu acho que hoje em dia eu não estaria aqui. E é verdade. Sim. Porque qual é o problema? Por exemplo, para os atletas, né? O esportista, ele vai dar tudo de si. Sim. E o que ele quer é performance. O esporte de alto nível não é necessariamente saúde, né? Aliás, muitas vezes não é saúde, porque você se compromete, né? Porque vai além dos seus limites, né? Ou está muito próximo dos seus limites. Exato, porque e você não vê o limite, né? Isso. Você vê o limite do seu adversário, do seu companheiro. O limite é alguma coisa a ser ultrapassada, inclusive. Né? Exatamente. E fisiologicamente, a cartilagem e o tecido, né, cartilaginoso, ele é avascular, ou seja, ele não tem inervação. Então, se você é jovem, tem 17 anos, ali todo feliz, você não está sentindo. Mesmo se você está degenerando e sobrecarregando além do fisiológico. Então, esse é o perigo. Né? Então, que você estrupia lá a sua cartilagem agora com 17, quando você chegar com 60 anos, você vai ter uma cartilagem de 90 anos. Então, isso vai faltar lá para frente.
Então, a parte de assistência a esses profissionais para saber os limites é muito importante. Porque o atleta ele vê o limite do outro. Então, o meu adversário está lá fazendo um desempenho muito aquém e que minha morfologia, teoricamente, não permitiria com que eu chegasse no dele, mas eu vou chegar. Então, aí tem dois caminhos. Ou você topa ter uma degeneração precoce ali e lesões, ou você recua e fala, ó, meu nível profissional de atleta é esse aqui. E eu nunca vi nenhum atleta, não sei a sua experiência, Recuar. mas nunca vi ninguém recuar. Não. É só para frente. Sim. Então, agora que você tem o pessoal buscando mais esse nível de saúde, eu sou fisioterapeuta da dor crônica. Os meus pacientes, há 10 anos atrás, eram da maioria de 60, 70 anos. Hoje em dia, meus pacientes são de 30, 40 anos. Porque o pessoal foi para cima dos exercícios. O exercício é um remédio, não é isso? Sim. Mas até remédio demais é ruim, não é isso? Sim. Pois é. Sim. Então agora eu acho que muito que se falou no Congresso é essa parte de dosar. E a parte preventiva é muito importante para a gente chegar com uma cartilagem compatível com a idade. Né? Se você for ver, tirar um exame de imagem seu, meu, todo mundo tem artrose porque o corpo humano é finito e ele vai degenerar ao longo do tempo. E o tempo está passando para a gente também. Exatamente. Agora, o que a gente tem que pensar é como que a gente vai propagar um pouquinho mais a saúde da cartilagem, ficando exatamente no limiar fisiológico nos exercícios. Fazendo exercícios de modo a pensar que não tem só o músculo, não tem só a parte da performance aeróbica até o limite, mas sim que tem uma saúde de cartilagem e de articulação para a gente zelar. Né? E aí a questão da prevenção, o fortalecimento muscular faz parte desse... Uma programação voltada para o fortalecimento muscular é uma parte importante dessa... Com certeza prevenção. A força, né, e não só a força em termos de torque, né? Porque você tem a força como sendo só aquele torque de aceleração, de levantar carga, mas a gente tem 3 tipos de contração, né? Não só de aceleração, mas a de manutenção, ou seja, estabilidade. Então, exercícios de propriocepção também são importantes, que vão mais na linha da ativação muscular do que de força propriamente dito, mas também força de desaceleração, que é a fase excêntrica do movimento. Né? Então, na hora de você malhar efetivamente, você tem um fator de relevância científica e efetividade no fortalecimento e realmente ajuda, mas a pergunta não está tão em relação à parte do fortalecimento em si, fazer ou não fazer, é como você vai fazer esse fortalecimento. Perfeito. Que vai ser assunto até do nosso Que vai ser assunto do nosso próximo tópico. Né? Então, quando você está lá pensando num aspecto de prevenção e ao mesmo tempo querendo dar força, que vai ajudar, sendo um atleta amador, profissional ou mesmo alguém que não é nada disso, sim, inclusive um sedentário, né? Para viver a gente precisa de força, você tem que gerar uma coaptação, né? Um encaixe melhor durante, né, a execução do exercício para que a gente tenha uma maior área de contato ali. Como pressão é força sobre a área, quanto maior a área de contato que a gente tiver da articulação em si, menor a pressão, menor a exigência na cartilagem e a gente consegue ficar no limiar fisiológico e ter uma cartilagem mais saudável. Assim, então, esse modo de fazer o exercício é muito importante para a parte de prevenção e tratamento. E levando em consideração que um exercício para mim é diferente de um exercício para você, porque nós temos corpos diferentes e que se desenvolveram de forma diferente. Imagina, do 0 aos 12 anos a gente vai estruturar nossas articulações. Você fez atividades diferentes do que eu fiz, você viveu num ambiente diferente do que eu, então nossos ângulos articulares são diferentes. Se o fisioterapeuta, se o médico não for nessa questão e não individualizar o exercício mesmo para cada, a gente pode ter problemas. E é muitas vezes o que a gente olha lá o guideline, o livro e fala, pô, vou aplicar isso aqui no meu paciente, mas ele não está melhorando. O que falta? Falta justamente essa parte de olhar nesse aspecto morfológico, às vezes o timing, né, que está a osteoartrite, porque você pode ter uma osteoartrite ativa ali, inflamatória, e você está indo para o exercício,
Não, peraí, diminui a inflamação primeiro, né? Ou com vias mesmo do fisioterapeuta, ou com medicamentos, e depois quando avança de fase ali, a gente consegue ter uma aceitação do exercício. Sim, perfeito. Nossa, é muito bacana essa visão, porque a gente às vezes fica focado, olha, só o fortalecimento, mas você me trouxe um conhecimento novo que a gente tem que aproveitar as outras formas de contração muscular. Sim. Que não dizem respeito só ao fortalecimento e hipertrofia, né, o aumento da área muscular, né, mas a forma como o músculo é utilizado, né, para desaceleração. Exatamente. Enfim. Então, por exemplo, até nos gestuais, né, esportivos, tem que pensar para que aquele músculo, qual a ação que aquele músculo faz. Né? Então, em jogador de futebol, né, eu vou pensar em hipertrofiar isquiotibiais, que é o posterior de coxa aqui. Né? Então, eu faço só aceleração. Mas na hora do chute, esse isquiotibial ele não faz aceleração, ele faz desaceleração. Então, quando eu tenho um jogador de futebol, eu preciso pensar na característica que esse músculo vai fazer durante a prática dele. Então, eu vou malhar excentricamente, desacelerando, né? É diferente, por exemplo, da parte do quadríceps. Não, quadríceps é aceleração, no chute, no arranque, né? Que é um músculo antigravitário. Então eu tenho outras características, né? Não que não seja importante a desaceleração também. Mas em alguns músculos vai ser mais importante uma característica do que outro. E se a gente não pensar nisso e não tratar como tal, a gente fatalmente vai ter um atleta com lesão, né? Não só muscular, mas possivelmente, se tiver alguma instabilidade ali, uma artrose por um mau contato articular também pode se fazer presente, com certeza. E como o atleta está sempre em high level, isso pode vir antes que ele espera. Sim, verdade. E, bom, a gente está chegando já no final do primeiro episódio, passa muito rápido, né? Passa, e a gente ficaria E é um assunto horas, muito rico assim, para falar, muito também com muitas características importantes, né? E é a realidade da maioria, né? É isso que eu falei de todas as pessoas. Né? Ninguém quer chegar com o seu 60º lá, todo cheio de dor articular, né? Então, acho que algumas características que a gente falou agora, que são atuais, já fica uma dica para a parte do tratamento e para a parte dos próprios agentes também, porque profissional de saúde não se cuida, né? Sim. Você que faz bike, eu que malho, muitas vezes faço boxe, às vezes a gente tá cuidando de todo mundo e às vezes esquece tem de as cuidar nossas de dores si. também, somos humanos também, né? Por isso que toda hora eu tô lá, né, batendo na porta de vocês. Pois é, isso é bom. Pra gente se cuidar, trocar né? umas figurinhas. Isso aí. Então, Pedro, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Agradeço a Clínica Move pelo apoio ao projeto e a todos vocês que nos assistem nas diferentes plataformas. Muito obrigada e até o próximo episódio.